Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Viva o que Você É, praticante EFT desde 2010. Então são quase 8 anos em que me auto-aplico EFT e ajudo outras pessoas aqui no Brasil e no mundo a terem resultados dentro de seus objetivos. Essa prática que é tanto de auto-aplicação como de aplicação através da intervenção de um terapeuta, né? Certificado na área, né? Que tenha além que não tenha só um certificado livre, que tenha um certificado que torna ela um profissional na área, que envolve além, para chegar nessa condição, a pessoa faz um número mínimo de horas de autoaplicação, faz o curso teórico e ainda traz resultados de 3 clientes para serem apreciados pelos avaliadores. Então, é uma imensa alegria poder estar aqui, poder socializar essas informações. Eu continuo falando de intuição, meu Deus do céu, sem fim esse assunto, muito rico. Podem ver as lives anteriores no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. E lá vocês têm a oportunidade de ver. Eu criei uma playlist só com os vídeos sobre intuição. Existe a lista das transmissões ao vivo que eu já fiz até agora. E existe outros tantos assuntos lá listados para que vocês possam ter acesso e assim trabalhar dentro dos seus objetivos na autoaplicação. Uma técnica que se presta muito para autoaplicação, quem está realmente com vontade de se ver, de atingir seus objetivos, de se transformar com facilidade, leveza. Hoje fiquei super contente, eu tenho muitos clientes com resultados dentro da área da ansiedade, dos transtornos diversos, né? E hoje saiu o primeiro resultado de pesquisa que confirma que se a pessoa trabalhar o hipocampo, que é a região no cérebro, a mesma que a EFT tem efeito, por isso que alivia as questões. Agora, clinicamente, está se conseguindo confirmar isso, né? Que é essa região ali do bater ou correr, a região instintiva, é que precisa receber um cuidado. E precisa de um estímulo para não precisar mais trabalhar dentro daquele transtorno de ansiedade. Então a EFT já faz isso há muito tempo, já tem comprovações científicas, inclusive dessas mudanças, né? Através dos níveis de cortisol, e aí a pessoa sai os níveis de cortisol são reduzidos, e aí a pessoa sai da parte instintiva e passa à parte reflexiva, racional, da opção, pelo como vai agir após a detecção da coisa, né? E para mim é imensa alegria poder estar aqui e falar com esse pessoal todo que está chegando. Eu vou dar uma rica noite, já entro nos assuntos. Muito legal poder compartilhar essas informações. Marcelo Gonzalez, rica noite. Gisele, rica noite. Gislene, aqui tem a Meli, Luísa, a Osni, Daniela, Dara, querida Cristiana, sejam todos bem-vindos. Para mim é uma imensa alegria ter vocês por aqui hoje me acompanhando nessa questão de como facilitar o acesso à informação que não fazem parte da nossa captação com os 5 sentidos, né? Os 5 sentidos, o olfato, a audição, o paladar, né? O tato, a gustação, então a visão, melhor dizendo. Então a gente tem 5 sentidos, né? E esses existem mais, né? A gente acaba falando. Sim, o Marcelo está comentando aqui a importância da serotonina e cortisol para concentração. Sim, os níveis, né, de serotonina e cortisol, eles interferem diretamente. O cortisol, ele é um hormônio relaxante, né? E a serotonina é o hormônio da felicidade, né? Se a pessoa não está se sentindo bem, como é que ela vai conseguir se concentrar? E o cortisol
faz com que a pessoa entre em estado de relaxamento, ela sai do estado de alerta, como também uma forma de fugir dos eventos estressores, né? Porque o corpo está sobrecarregado. E se a gente fosse levar isso para o lado da intuição, né? E eu vou falar justamente onde a gente altera esses níveis de cortisol drasticamente, são nos conflitos. Todos os níveis de conflitos, hoje um dos nossos temas é conflitos, né? E aí onde é que aparece isso como medo, né? O medo da gente não estar certo. O medo de que aquela intuição não seja apropriada para o momento. O medo que será que eu posso confiar naquela intuição, né? O medo que a intuição não esteja correta, né? Porque o assunto de hoje é falar sobre os medos. Eu vou falar aqui de alguns, mas podem existir muitos mais que interferem no nosso acesso à intuição. Porque a intuição é assim, é um acesso a uma informação que não precisa ser só uma ideia que aterriça, né? Uma percepção, eu posso ter uma sensorização também, tá? Que não estava nos meus 5 sentidos e eu acesso aquilo também. Então, o que passa a ser intuição? Agora um monte de gente vai se assustar. A visão, além do que as pessoas podem ver, a sensação física com ou sem toque, e tu pode tem alguns pontos no corpo que você pode encostar objetos e saber se aquilo é bom, se é ruim. Você pode pegar a descrição do objeto pela vibração que tem. Meu Deus do céu, a intuição é um assunto tão amplo, né? Eu tô falando aqui sem detalhar os diferentes tipos, eu tô falando do ponto de vista de se abrir para a intuição, se abrir para os insights, se abrir para aquelas ideias que não estão nos nossos 5 sentidos, não estão no nível racional, estão no nível sensorial e um corpo sensorial que pode ser físico ou não, né? E por isso que eu estou falando de outras tantas formas, né? Que daria um curso lindo aí, né? Só falando das diversas formas de intuição, como abrir isso com a EFT. Mas aqui eu tô falando hoje dos medos, né? O medo, então, de que a informação não seja correta. Isso porque em algum outro momento eu senti já algum medo, né? Esse medo apareceu, na verdade, porque houveram eventos que eu acreditei que aquilo era intuição, mas aquilo não era. Ok? E aí já me perguntaram, quando é que eu sei que a coisa é minha, quando a coisa é do outro, né? Quando é que aquilo é uma informação captada e quando é só o desenvolvimento de um raciocínio que eu estou tendo e chegou naquele, naquele linear, no cume, o assunto foi para aquele lado. A intuição ela é uma informação que a gente não está sintonizada com aquele nível de informação, mas a gente bota as nossas anteninhas, aí vai depender de que anteninha a gente está usando para captar. Então, por exemplo, pode ser uma ideia, pode ser uma mensagem, pode ser uma informação sobre um assunto, um objeto, e a gente percebe aquilo com serenidade. Não existe agitação. Então, quando a gente está no nível da dúvida, que é uma forma de medo, né, a gente coloca é totalmente contrário, né? Porque a intuição é uma coisa que a gente tem certeza, ok? Por isso que não existe nem julgamento, já falei sobre isso, e nem existe aquela sensação de que será que eu tenho condições de captar, né? Todos os conflitos, porque a dúvida é um tipo de conflito. Então, quando eu tenho algum tipo de conflito, se eu tenho dúvida, se eu tenho, não confio na minha capacidade, né? E na verdade não preciso confiar na minha capacidade, porque todo mundo é intuitivo, todo mundo tem insights, todo mundo acessa essas informações, pode aprimorar essa ferramenta, mas todo mundo tem a capacidade de... Então, quando alguém chega e diz assim, eu não sei se dá para confiar, porque é bem provável que eu já me estrepei outras vezes, eu fiz escolhas inadequadas, eu não parti do ponto de paz, né? Porque eu preciso estar num ponto de paz para que eu possa
estar em sintonia com essas informações extras, tá? Se eu estiver na turbulência, é a energia da turbulência, ok? Se eu estiver agitado, é a energia da agitação. Então, é uma questão de sintonia, tá? E mais a aplicação de determinados métodos para desenvolver as capacidades. Ninguém nasce pronto, quem diz que nasceu pronto tá muito equivocado, né? E até uma expressão que as pessoas dizem para mostrar que elas estão prontas para o que der e vier. Isso não significa que elas estão prontas em todos os níveis de capacidade, ok? Assim como o ar que a gente respira, cada vez é uma quantidade de ar nova, é uma taxa de oxigênio diferente, são moléculas diferentes, né? Nunca é igual, então é impossível a gente estar sempre pronto. Então não teria nada para aprender aqui, não teria nada para desenvolver, nenhuma capacidade. Essa existência seria uma existência mecânica, né? E isso não existe, não tem espaço no cosmos para não expandir. Sempre um processo de expansão, e a expansão ela se envolve principalmente na capacidade de se perceber, em primeiro lugar, e depois a capacidade de perceber os outros, porque daí já fez exercício consigo, começar, né? Vai entrando na questão de conseguir perceber outros também, né? Faz as pazes consigo, consegue entender que o exercício com o outro, hoje estava bem difícil de explicar isso para uma cliente, que ela não entendia porque que já tinha passado por tantas traições. Eu falei para ela, tá, e quantas vezes tu te traiu? Ela disse, não tô entendendo a pergunta, né? Então, às vezes a informação tá completamente explícita para um, mas para o outro tá totalmente velado, né? Então a pessoa vai precisar de um sinal mais intensivo. A intuição, ele é um sinal suave, mas é certeiro, e vem de uma condição primeiro do estado de eu confio em mim, eu confio que eu estou no fluxo, e eu percebo esse fluxo. Quando eu estou nessas três condições, eu estou num ponto de paz e a dúvida não existe, o conflito é aniquilado. Eu percebo que cada conflito que eu elimino na autoaplicação de EFT, isso me traz mais uma ideia que eu não estava acessando até então. Okay? Isso aqui, estou falando de ideias. Que nem eu falei para vocês, as ideias podem existir até materiais, ok? Uma ideia não precisa ser só um pensamento. A informação não é só um pensamento, que nem nós temos informações em livros, em áudios, em filmes, ok? Nós temos várias formas de acessar a informação com esses 5 sentidos, que dirá se a gente bota o famoso sexto sentido a trabalhar a nosso favor e a favor do que nos rodeia, como as coisas vão ser mais assertivas e mais fáceis, né? Então, procure eliminar essa dúvida, será que eu estou sintonizando certo? É só pensar, eu peguei essa informação, eu estava tranquilo? Se eu estava agitado, pode contar que é uma informação que vai ser mais difícil de captar, porque não combina a frequência do fluxo, que tudo tem uma razão, tudo tem um momento, um tempo, e a gente pode mudar essas velocidades, mas tem uma impregnação, tem uma sintonia do que a gente está lá na crise total, né? Um músico, eu já vi vários músicos que acabam se matando com drogas, né? Mas aí, quando ele chega nesse ponto, ele teve alguma overdose de alguma outra coisa, ok? Ele acreditou que existia overdose de alguma outra coisa, né? Até que ponto ele precisa sentir artificialmente para que ele possa criar? Na verdade, ele está acreditando na escassez, que só pode sentir se tiver um estímulo externo. Claro que é um estímulo externo que é comprovado que gera resultados, por isso ele se mantém, mas é um estímulo externo que também tem efeitos colaterais nocivos. Então, há pouco tempo saiu a reportagem no mundo inteiro, uma atriz de Bollywood que apareceu morta dentro do apartamento. E aí eu pensei assim, não, isso aí deve ter alguma droga. Não é possível, mulher.
uma atriz já de meia idade, né? Não era velha nem nova, 40 e poucos, 50 anos, quer dizer, já tinha uma estrada percorrida dentro do cinema, né? Já tinha conhecimento de um monte de coisa. E aí que encontraram no corpo dela álcool, né? Ela estava alcoolizada. E aí o que aconteceu? Ela caiu dentro do banheiro e ela se machucou no banheiro, mas aí ela estava desacordada, não teve como ela... pelo efeito, né, do álcool, ela estava meio desacordada, ela não conseguiu fazer nada para remediar o impacto. Os reflexos ficam mais lentos, né? Ela não conseguiu fazer. Então, assim, as pessoas ainda buscam a eliminação dos conflitos e das vozes interiores e de todas as dúvidas, né? Eu gosto muito da minha imagem que a pessoa parece um ponto de interrogação, assim, no lugar do rosto é um ponto de interrogação. A pessoa vive só aquelas dúvidas, né? Ela vive só as inquietações. E quando é que ela vive um ponto de paz, quando ela acessa esses conflitos? Ela vai precisar trabalhar todas as dúvidas que ela tem, todas as divisões que ela tem, tá? Outro dia até atendi uma cliente sobre isso. Ela estava assim arrasada de energia, chorando por nada. E aí ela sai do atendimento totalmente restabelecida. Por quê? Eu fui direto nos conflitos. E o bom é que ela estava aberta para falar sobre eles, né? E mesmo não entrando em detalhe nesses conflitos, a EFT ela tem uma capacidade só da gente estar pensando sobre eles, mesmo que a gente não fale para ninguém. Só a gente tá pensando e tocando nos pontos já tem a redução dos níveis de cortisol, que te leva a outro nível, a outro estado, te leva a um ponto de paz, tá? Que é um dos pontos para a gente poder confiar na intuição, é a gente sair da dúvida, que é os 50% no não, e entrar na certeza, né? Na certeza que a gente está no fluxo, que a gente tem as capacidades inatas e que essa interação é permanente, né? Esse processo é permanente, mesmo que eu me sinta saindo dos trilhos, posso voltar a qualquer momento, ok? Desde que eu não sinta que então eu posso deixar isso para mais adiante, né? Fazer agora, porque daí vem sinais mais intensivos, né? Mas a gente não tá precisando dos sinais mais intensivos. Ninguém precisa dos sinais mais intensivos. Mas a vida disponibiliza novas oportunidades através de sinais mais intensivos até que a gente entenda que é aquilo que a gente precisa fazer, que é aquilo que a gente precisa trabalhar, que é aquilo. Então, às vezes a pessoa vai, pelo interesse no assunto A, ela vai trabalhar todas as bagagens dela que impedem dela estar num ponto de sintonia com o que ela deseja. Okay? Então, aquele item, aquele desejo de atingir o objetivo X, tá? É só uma motivação para a gente, já está dizendo, para ter motivos para agir, né? Motivo para ação, motivação, ok? Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, meu relacionamento tá péssimo, né? Com o mundo, com a intuição, com a espiritualidade. É só motivo para ação, pra gente sair da posição de eu quero, eu preciso, eu não sei viver sem. Então, a importância da gente se motivar com esses estímulos, com esses desejos, né? Que a gente tem o desejo de atingir um objetivo, mas na verdade o primeiro passo desse desejo é o cuidado consigo mesmo, tá? E o mais importante é que a gente comece por essas bagagens antigas, tá? Que sintonizam com o oposto do que a gente deseja, certo? Então aí eu quero dizer para vocês a importância de eliminar os conflitos, trabalhar esses medos, né, que nos impede de sintonizar. Um deles eu comentei com vocês, que é a questão do será que eu estou preparado para sintonizar? Será que eu estou sintonizando com a coisa certa? Que uma rádio pode pegar qualquer coisa, desde que esteja sintonizado com, né? Então, a trabalhar isso, e eu dei a dica que é você na frequência do fluxo. Como está na frequência do fluxo, com o FT é bem tranquilo. Eu vou trabalhar todos os meus conflitos,
Vou trabalhar, por exemplo, a técnica da carta desabafo, a técnica do palquinho, e aí eu limpo isso, ok? Então, outro ponto que eu marquei aqui, outro tipo de medo que eu marquei aqui, né, é essa questão de eu me sentir sobrecarregado. Muita gente, eu tenho medo, agora eu vou falar do medo, de que as pessoas comecem a pedir muito para mim, para eu entrar em contato com a minha intuição a favor delas, e aí eu fico só entrando em contato com a intuição para um, entrando em contato com a intuição para outro, e aí a minha vida eu não toco, ok? E também o outro não toca a sua vida, tá? E eu vejo assim que algumas coisas da minha intuição, elas chegam nas questões materiais. Outro dia eu estava lavando a louça, já há muitos anos isso acontece, desde a adolescência. Eu estava lavando a louça e aí não sei por que cargas d'água, eu disse, eu vou meter a mão nessa pia, nesse ralo. Me deu uma coisa assim, vamos ver como é que tá esse ralo. E aí eu consegui separar as duas partes do ralo, uma coisa assim que não era para acontecer. E aí o que eu percebi por baixo da pia? Que eu não olhava ali por baixo, mas aí eu olhei nesse momento, né? Tava tudo pingoteado, ou seja, tava tendo um vazamento, tava começando um vazamento que ia apodrecer toda a pia. Aí vocês poderiam dizer que era uma coisa que me assombrava, assim, né? Aí eu vou ficar só nessas coisinhas materiais, né? É o medo de ficar só no óbvio e ululante, né? E aí eu não sobra tempo para mais nada, né? Eu fico sobrecarregada, eu recebo a informação, mas aí vai ser eu que vou ter que resolver. Não vai ter uma outra pessoa para me ajudar. Mas aí vem também a ideia de quem eu vou chamar para olhar aquela coisa. E aí eu vou falar com a pessoa tá liberada para atender aquele problema. Então eu lembro que uma vez eu tava dormindo, sexteando na verdade, e aqui no meu apartamento eu escutei um estouro. E aí eu pensei, que esquisito, né? Eu acho que é no vizinho. Aí deu outro estouro. Eu disse, meu Deus, o que será? E corri, porque o som veio da cozinha. E aí quando eu cheguei na cozinha, a minha geladeira parecia um robozinho andando. E o estouro era porque o piso tinha descolado com a umidade, estava descolando todo, e aí a geladeira ficou em cima daquele local em falso, assim, uma parte alta, uma parte baixa, né? E só parou quando o estouro cessou, o terceiro estouro cessou, quer dizer, estava trabalhando, o piso estava trabalhando, descolando, e com a diferença de umidade, né? Aqui Pelotas é muito úmido, é muito comum acontecer isso nos apartamentos. E veio direto qual era a pessoa que eu tinha que ligar para resolver o problema. Liguei, a pessoa teoricamente estava ocupada e disse assim, mas entre em contato com a pessoa que é a próxima que eu vou fazer a obra, e se ela disser ok, eu passo tudo na frente dela. Fiz isso, a pessoa deixou passar na frente, porque era trabalho de um dia e o trabalho dela era de meses, e o rapaz fez para mim em um dia o serviço. Então em 24 horas eu estava com todo o piso da cozinha trocada. Aí vocês poderiam dizer assim, pá, mas intuição então é isso? Ideias para resolver os problemas? Sim. Por que não? Quem tem a ilusão que eu vou ter algo, vai ser só intuição quando for algo ultra super giga mirabolante? Não, é tudo. Porque a intuição ela tem uma função de nos ajudar no dia a dia e ajudar os mais próximos. Ok? Se você é terapeuta, mais importante ainda né? Porque você tem muitos mais próximos, né? Você tem muitas pessoas que estão ali junto com você, tá? Então, assim, esse medo de ficar sobrecarregado, tá? De tantas solicitações e o medo de que só você vai ter que fazer a coisa e ninguém mais vai se mexer. E, na verdade, as coisas são bem... Interessante, eu estava na minha garagem e aí a tomada parou de funcionar, né? A que ligava a luz da garagem. E aí eu disse assim, não, mas eu tenho que resolver isso agora. Eu não sabia por quê, mas na minha cabeça eu tinha que resolver aquilo naquele dia, naquela manhã.
Eu disse, não, mas eu vou ligar outro dia pro homem, o eletricista, para pedir para ele vir aqui. E aí veio de novo, hoje. Aí tá, entrei em contato com o eletricista. Ele falou, eu tô com tempo livre, posso passar aí agora. Aí ele chegou, me disse qual era o material que eu tinha que comprar. Fui, comprei na ferragem que é perto aqui. Depois que foi feita toda a troca, uma aluna minha entrou em contato comigo. Disse, Nária, eu preciso de EFT e uma aula particular. Eu falei assim, ai que beleza, porque eu recém troquei toda a parte elétrica da garagem. Então eu vou poder te atender no meu espaço. Então, se eu tivesse ficado na dúvida, não, vou fazer isso depois, tô cansada agora, não quero fazer, mais uma coisa para resolver, mais problema para resolver. Tá? No sábado eu não poderia, no dia seguinte eu não ia poder atender a menina, porque o eletricista não ia estar à disposição, porque era fim de semana e era folga dele. Então, vem as ideias e a gente é que escolhe se a gente está num ponto de paz, se a gente está fora da zona de conflito, se a gente está tranquilo. É um dos motivos para a gente confiar na intuição que está aparecendo para resolver aquela circunstância, ok? Então, a importância de nós sairmos desse medo de se sentir sobrecarregado, é importante fazer EFT, e um dos motivos que a gente já anteriormente se sobrecarregou com atividades com outros, com tarefas com outros, é porque tem uma questão aí ligada à autoestima, a gente precisa ser reconhecido em algum nível ainda, e aí a gente está nesse ponto ainda, também na intuição, porque a ferramenta é só uma ferramenta. Eu sou a pessoa que interage com a ferramenta, então sou eu que tenho os medos, sou eu que tenho os bloqueios, sou eu que tenho os conflitos que estão ali entre eu e a ferramenta, ok? Então nós vamos fazer EFT hoje, ainda nos últimos minutos desta live, meu Deus, passa muito depressa, deixa eu chegar aqui no texto que eu escrevi antes de eu começar a fazer esta EFT. Eu vou dar uma rica noite pro pessoal que chegou depois, e aí a gente já vai fazer EFT com tudo, ok? Me dei mais um segundo para encontrar a última pessoa que eu cumprimentei aqui na nossa bela lista de presenças. Aí eu cumprimentei, a última pessoa que eu cumprimentei foi a Cristiana. Gilceia, rica noite. Marcelo, Silvia, Sheila, Gil, Rosilene, Cabral, a Dai, Flávio, Sandra, Maritana, Josete, Darly, Flávio. Aqui nós temos Roberta, Nina, Fabi, Cleonice, Mário, Silda, Mariana, Amanda, Érica, Marília, Edilene, Vera e Carolina. Fica a noite para vocês. Agora nós vamos fazer a sequência de EFT que finaliza este assunto. Que nem eu falei para vocês, teria muito mais para explorar. Teria as diversidades de métodos de intuição, ok? Que passaria pela clarividência, pela clareaudiência, pelos tipos de sensitivo, que passaria pelo desenvolvimento da glândula pineal. Tudo isso dá para trabalhar com a EFT, é uma loucura, é um espetáculo, é tudo de bom, ok? Mas a gente não tem condições de fazer aqui nas lives. Eu quero então começar a sequência de EFT justamente para essa sensação de sobrecarga, que aí dá para fazer essa técnica, essa sequência de EFT, para quando a gente se sente sobrecarregado com qualquer coisa, mas aqui a gente vai ser bem específico, ligado ao assunto que a gente está trabalhando hoje, ok? Então, ponto de karatê, respira fundo, repete depois de mim. Mesmo que eu me sinta sobrecarregado com tantas solicitações, eu escolho aceitar a solicitação que realmente quero cumprir. Aqui não me sufoque. E nem deixe fazer outras coisas que goste. Eu escolho aceitar poder dizer não. Não é isso que vai fazer as pessoas me amarem ou me aceitarem. Eu escolho perceber que a sobrecarga está dentro da minha cabeça.
Sou uma pessoa só e escolho fazer uma coisa de cada vez. Eu começo a aceitar as minhas limitações e necessidades com leveza e tranquilidade. Eu escolho me honrar, mesmo ainda me sentindo sobrecarregado. Topo da cabeça. Essa sobrecarga em mim, na minha vida. Percebi as pessoas sempre me pedindo coisas. Muitas vezes cedi sem querer ceder. Muitas vezes parecia que alguma coisa me impulsionava a cumprir, fazendo por fora, me reclamando por dentro. Percebendo agora, vivendo na zona de conflito, com essa percepção. Muito interessante me perceber assim, dividido comigo. Eu escolho me aceitar nessa divisão. Eu escolho me aceitar na capacidade de escolher e saber dizer não. Eu escolho perceber que eu tenho esse poder. E se eu realmente quiser receber amor, eu me dou este amor. Não é por ceder demais que eu me dou esse amor. Não é somente cedendo que eu recebo amor. Eu escolho perceber que eu posso escolher. Embaixo do braço, ficar do meu lado. Fazer o que eu realmente quero fazer. Fazer por escolha. Esse é meu direito natural, divino. E eu escolho me exercitar nesse direito. Uma tarefa por vez. Segundo as prioridades que eu preciso. Respira fundo e solta. Então, ficamos aí mais nessa live, replays do canal do YouTube. Compartilhem essa live para que possa estar no seu Facebook e seus amigos também possam acessar. E podem deixar perguntas, sugestões de novas lives. E para mim foi uma imensa alegria poder estar aqui com vocês, compartilhando mais essas informações tão importantes. Uma rica noite, nos vemos quarta-feira, 8h30. Até lá, tchau!